Direito Penal 4, módulo 2, dos crimes contra a dignidade sexual, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Agora nós vamos para o artigo 218-C do Código Penal, que trata lá do crime cuja indicação marginal dá a seguinte nomenclatura: divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, que é a primeira parte aí, e a segunda parte de cena de sexo ou de pornografia. Então, quando fala estupro ou estupro de vulnerável, no estupro é necessária a violência ou a grave ameaça. No estupro de vulnerável é necessário que a vítima seja menor de 14 anos ou que aí por doença ou desenvolvimento mental incompleto ela não tenha condições de entender aí o caráter sexual. E por último aí, cena de sexo ou pornografia, evidentemente que sem o consentimento aí do sujeito passivo. Então, se a pessoa é maior de 18 anos e consente em ser fotografada e que essa fotografia possa ser exposta, mesmo nua ou em cenas de sexo, não há que se falar aí na infração penal. Trata-se de uma novidade legislativa, porque veio aí o ordenamento jurídico lá em setembro de 2018, com a Lei 13.718. E essa lei ela vem e traz aí a questão referente à nova infração penal. Então vamos lá para a leitura do dispositivo penal. É colocado da seguinte forma: os núcleos oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Aí vem fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha, primeiro, sexo de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, grifa a parte final aí do preceito secundário, se o fato não constitui crime mais grave, porque isso aí é uma subsidiariedade expressa, explícita. Então, o próprio legislador cuidou de colocar essa questão aí. Então, esse tipo penal do 218-C, ele traz aí duas situações diferentes que é necessário a gente fazer a separação. Então, nas minhas anotações eu coloquei assim: o agente oferece, disponibiliza ou divulga de qualquer forma. Quando ele fala de qualquer forma, vem aí gratuitamente ou onerosamente. Então pode ser a título gratuito ou a título pago, por qualquer meio. Aí vem um meio digital ou não, todas as tecnologias, seja através de meio físico, fotografia, seja através de impressão ou etc. Pela internet ou fora dela, fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que contenha cena de estupro. Aí estupro ele se refere ao artigo 213, ou cena de estupro de vulnerável. Aí vulnerável envolvendo as pessoas lá, a própria lei fala, descritas no parágrafo 1º do artigo 217, ou seja, o menor de 14 anos e mais aí aquelas pessoas que têm a deficiência mental. Ou cena que faça apologia. O que é apologia aqui? A apologia é propaganda, a apologia é aquilo que estimula, é aquilo que efetivamente vai tornar
aquela questão ao conhecimento de outras pessoas com a indução da sua prática, ou induz a sua prática. Na segunda parte do dispositivo, ele vem e coloca: o agente oferece, disponibiliza ou divulga, de qualquer forma, gratuitamente ou não, as questões são as primeiras, mas lá, por qualquer meio, digital ou não, ou pela internet ou fora dela, fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que contém, aí vem, cena de sexo, nudez ou pornografia, sem que as pessoas que estão aparecendo na fotografia ou vídeo tenha autorizado a questão da sua publicação. Tá? Se houver autorização, aí vai estar afastada a tipicidade, porque o dissenso da vítima nessa segunda parte, ele é elementar no tipo legal, ou seja, se houver o consentimento da vítima, não há que se falar na colocação aí do tipo penal. Qual que é a diferença entre a primeira e a segunda parte do tipo penal? Na primeira aqui, o agente vai divulgar uma fotografia ao vítima que contém cena de estupro, aí cena relação sexual sem consentimento, ou que faça apologia e induza a prática de estupro. Já na segunda parte, não tem nada a ver com estupro, o ato sexual é consentido. Então a fotografia, a imagem da pessoa, ela foi produzida com o seu consentimento. Aí o agente divulga uma fotografia ou um vídeo que contém uma cena de sexo consensual, a nudez ou a pornografia, mas aqui a divulgação é feita com o consentimento da pessoa. Nesse caso, o fato é atípico. O exemplo da primeira parte lá, o que eu anotei aqui: um homem mantém relação sexual com uma pessoa completamente embriagada, ou com uma pessoa que esteja dormindo, ou uma pessoa que esteja sedada. Nessa circunstância, a pessoa vai se enquadrar lá no conceito de vulnerável, e aí, se é no conceito de vulnerável, vai caracterizar aqui a questão da primeira parte do 218C. Na segunda parte aqui, são aquelas pessoas que costumam fazer sexo e filmar, e aí, por uma desavença do casal, a moça termina com o rapaz termina da moça, e um deles começa a expor as imagens íntimas desse casal sem o consentimento da outra parte, e aí vai estar caracterizado essa questão. E quem recebe esse vídeo, quem recebe isso, vai praticar a infração penal descrita aqui? A resposta é negativa. Não, porque não há adequação da conduta de quem recebe, simplesmente abrir aí o tipo penal, abrir o vídeo aí, não está aqui descrito no tipo penal incriminador a figura de receber fotografia ou salvá-la no seu computador, porque lá os núcleos são oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir. Ali não fala em receber. Vale ressaltar, no entanto, que se alguém do grupo incentivou, que aí essa pessoa que tem as fotografias poderá responder pelo crime aí na qualidade de partícipe. Então, lá no concurso de pessoas do artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer forma contribui para a prática da infração responde nas penas eliminadas. A gente tem o coautor e o partícipe. Então, lá, pluralidade de agente de condutas, a liame subjetivo e a identidade de infração penal. Então, é possível aqui que o agente que incentivar a pessoa a fazer essa divulgação venha a ser responsabilizado na condição de partícipe. A forma como o agente obteve a fotografia, ou o vídeo, ou a imagem, ela não interessa.
a questão aqui dela, os núcleos aqui, é efetivamente disponibilizar, é oferecer, tocar, é transmitir, revender, expor à venda. Então aqui, se o agente, agora, lá no artigo 154 do Código Penal, os crimes lá contra a liberdade das pessoas, nós vimos lá o 154A, que vai falar da questão da invasão em dispositivo informático. Então, se alguém quebrar a intimidade de uma pessoa e copiar isso do dispositivo informático, nesse caso, responderá em concurso aí material pelo 218C mais o 154A, porque foram praticados dois crimes. Primeiro, ele invade o dispositivo informático, se apropria das imagens e depois aí ele vem, oferece, troca, disponibiliza e por aí afora. Como a gente está vendo, trata-se de um crime de conteúdo variado, de ação múltipla, conteúdo variado. Se o fato não constitui crime mais grave, coloquei na minha anotação aqui, mas já pedi para os senhores grifarem desde o início, que nesse caso aí vai caracterizar uma espécie de subsidiariedade explícita, então, ou expressa. O bem jurídico tutelado aqui, o objeto jurídico é a liberdade sexual, então aqui vai estar caracterizado. Sujeito ativo é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Então, outra coisa que deve ficar claro, o agente que divulgou o vídeo não precisa ser o mesmo que participou ou filmou o ato, que registrou a fotografia. Então, aí nesse caso, pode ser qualquer pessoa. Então, aquela pessoa que praticou um estupro e filmou o ato, ele vai responder pelo estupro e pelo aí questão do 218C, porque nesse caso são dois delitos e em concurso material. Mas se uma pessoa que se apropriou dessas filmagens, dessas fotografias, dessas imagens e divulgou, ela não participou do ato, mas mesmo assim comete a infração penal. O sujeito passivo, a vítima aqui é a pessoa que apareceu na fotografia ou no vídeo. Então aqui nessa situação tanto pode ser o homem quanto a mulher, mas é necessário fazer uma observação. Se a vítima for menor de 18 anos, o delito vai ser lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, 241 ou o 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. O 241 dispõe o seguinte: vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. É crime comum, não é crime hediondo, mas está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por ser norma especial, afasta o 218C, com a incidência lá do 241. E o 241A da 8.069 lá, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então vocês vão vislumbrar que a função do advogado nesse caso aqui é tentar a real adequação. E o Código Penal aqui, por ser a pena menor, 1 ano, deve ser o tipo penal buscado pelos senhores, atuando na defesa do cliente
porque a pena aqui é de 1 a 5 anos, enquanto lá no Estatuto da Criança, no primeiro, 241, é de 4 a 8 e no segundo é de 3 a 6 anos. Qual que é a diferença entre o Código Penal 218C e os 241 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069/90? Se a cena de sexo explícito ou pornográfico envolver criança ou adolescente, lembrando, criança de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18 anos, a situação se enquadrará nos artigos 241 e 241A. Então, criança ou adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a vítima for maior de 18 anos, vai para o Código Penal aí. Então, se a cena de sexo explícito envolver o adulto, vai para o Código Penal. Desse modo, quando o artigo 218C vem aqui e fala lá em sexo, fala em fotografia ou vídeo que contenha cena de estupro de vulnerável, o que ele está se referindo é a descrição lá prevista no parágrafo 1º do artigo 217A, que vai falar aquelas pessoas que têm deficiência mental ou enfermidade, e não necessariamente o menor de 14 anos, porque o menor de 14 anos vai encontrar aí a adequação típica, vai encontrar tipicidade lá no 241 do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou 244A, tá? Esse dispositivo penal 218C, ele não envolve o menor de 14 anos aí. Eu coloquei aqui, ó, explicando melhor o estupro de vulnerável contido na prática de constituição carnal ou ato libidinoso contra o menor de 14 anos. Aí vem aqui a segunda, pessoa com enfermidade ou doença mental, deficiência mental que não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, e pessoa que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ou seja, se a cena envolve vulnerável, criança ou adolescente, a situação é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a cena envolve que não seja criança ou adolescente, ou seja, que sejam pessoas maiores de 18 anos, mas que não tenham condições de oferecer resistência ou tenham aí enfermidade ou deficiência mental, vai ser enquadrado aí no artigo 218C do Código Penal. Então essa é a distinção que tem aí. O elemento subjetivo do tipo é punido a título de dolo, e como vocês viram aqui na redação do tipo penal, não há aqui nenhum elemento subjetivo do injusto, ou seja, não é necessário um fim especial de agir, é o dolo comum. Não é admissível a figura culposa. A ação penal aqui, como a gente já falou, em todos os crimes contra a dignidade sexual, a ação penal é pública incondicional. Então, nesse caso, o Ministério Público deve agir de ofício, o delegado deve instaurar o agente de ofício. Aqui tem a questão lá do 200, a gente já falou da questão da intenção do agente para servir para... A intenção do agente pode servir para majorar o crime. Aí, se o crime for cometido por vingança ou com o fim de humilhar a vítima, vai caracterizar aí a questão do aumento de pena. Nesse caso aqui, trata-se de um crime de ação múltipla ou variado, ou seja, é um tipo misto alternativo. Se o agente pratica uma conduta ou todas as condutas descritas, o crime é um só. Consumação ocorre no momento em que o agente pratica aí as condutas descritas nos núcleos do tipo penal, ou seja, é um crime material. A tentativa, é possível a tentativa porque há a possibilidade de fracionar aí os núcleos do tipo penal. Aí, da ação penal, todas as ações penais dos crimes contra a
à dignidade sexual são públicas incondicionadas. Infração de médio potencial ofensivo. Cabe aqui no caso a suspensão condicional do processo. Por que cabe a suspensão condicional do processo? Porque a pena mínima é de 1 ano de reclusão. Não é crime hediondo, porque não é previsto na 8.072. A lei, a irretroatividade disso aqui, por se tratar de um crime mais grave, por questão de modificação da legislação penal brasileira, tipificando o tipo penal, não pode aí voltar no tempo para alcançar o agente. Então o parágrafo 1º aqui, ele vem aqui e coloca as causas de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima ou afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Então aqui vem aquela questão do agente que não aceita o fim do relacionamento e mantém aí a questão, uma forma de expor a vítima. E aqui, ou com o fim de vingança ou humilhação. É causa de aumento de pena, e aí 1/3 a 2/3. Exclusão da ilicitude. Trata-se de uma exclusão da ilicitude específica, inserida agora em 2018. Ele vem: não há crime, nos termos do artigo 223 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá? Então aqui é necessário entender que existe uma excludente da ilicitude específica aqui no parágrafo 2º. Vamos dar um passo a mais aqui e vamos lá para o artigo 225. Então aqui os artigos 219, rápido, violento ou mediante fraude, rápido consensual, a diminuição de pena e o concurso de rápido crime foram revogados lá em 2005. O artigo 223, que tratava das formas qualificadas do estupro, ou seja, quando ainda era crimes contra os costumes. Então aqui, lesão corporal de natureza grave ou morte, que hoje estão lá no artigo 213, nos parágrafos, ele foi também revogado, lesão corporal grave ou morte. E o 224, que tratava da violência presumida, também foi revogado. E o 225, ele vai tratar aqui dos casos da ação penal nos crimes definidos aí no capítulo 1 e 2 do título. Então, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, ou seja, no título 6, que define a dignidade sexual, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Então, a grande maioria aí das doutrinas que os senhores estão vendo está desatualizada. Então, a ação penal pública é pública incondicionada. Bacana, não cometam um erro aí. O aumento de pena aí, a gente também pode falar para ele, já para entrar no capítulo 5 aí seguinte. A pena é aumentada de 4ª parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Lá na parte, nos crimes contra o patrimônio, vocês viram que quando tem um concurso de 2 ou mais pessoas, a pena também é aumentada, porque dificulta aí a defesa da vítima, ou impede essa defesa, torna a vítima mais vulnerável. Então aqui é aumentada da 4ª parte. E de metade, se o agente, aí é relação de parentesco, ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, aí vem aquelas pessoas que têm ascendência, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima. Vale para os agentes públicos também, tá? No caso aí dos agentes penitenciários, etc. E de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado a estupro coletivo mediante o concurso de 2 ou mais agentes. Então aqui vocês vão ver que tanto no inciso 1 quanto
no inciso 4 aqui, ó, mediante concurso de 2 agentes e mediante com concurso de 2 ou mais pessoas. Então isso aqui são duas situações que efetivamente vão, aqui não vai se poder aplicar as duas, mas uma só delas. E o estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então isso aí muitas vezes no seio das famílias é praticado essa espécie de violência contra a pessoa. E aí a intenção do agente nesse caso, se for para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, vai incidir aí a questão do aumento de pena de 1 a 2 terços. Bons estudos!